Paz e graça seja com todos. Hoje o nosso estudo está no Evangelho de São Marcos, finalizando o capítulo 15, a partir do verso 33, Marcos 15, a partir do 33, nós temos a morte de Jesus, a morte de Messias, o Cristo, o Filho de Deus. Ao meio-dia começou a escurecer e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Algumas coisas passam despercebidos diante de nós e nós lendo e meditando nesse verso 33, a gente percebe que algo sobrenatural realmente estava acontecendo. E aqui fala de 3 horas após o meio-dia, quer dizer, um horário de sol intenso, de meio-dia até 3 horas da tarde, houve uma escuridão em toda a terra. Algo sem explicação, algo sobrenatural. Outros evangelhos traz para nós terremotos, traz para nós até mortos saindo dos seus túmulos e andando entre o povo e sendo reconhecido por eles. Aqui traz somente esse detalhe para nós. De meio-dia às 3 horas da tarde, a hora que Jesus dá um brado e morre, houve trevas, escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Então, a palavra que Jesus fala no ato ali da sua morte, que ele estava entregando-se ali pela humanidade, pelos nossos pecados, é fazer uma oração. Meu Pai, meu Deus, por que me abandonastes? Ele não estava dizendo isso a respeito de um abandono de Deus, literalmente falando. Mas Deus não compactua com o pecado. E Jesus ali estava levando o meu pecado, o nosso pecado. E então ele diz: por que, Senhor, me abandonastes? Mas Jesus já sabia a resposta. Algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e disseram: escutem, ele está chamando por Elias. Elias aqui seria o profeta Elias. E eles entenderam que o Elohim que Jesus estava falando, eles entenderam por Elias. Naquela época, eles idolatravam alguns homens que fizeram história no meio do povo judeu, israelita, como Moisés, Abraão, pai Abraão, e Elias, também é citado pelos seus feitos, muito conhecido por eles. E eles então dizem que Jesus estaria na cruz clamando pelo profeta Elias. A sabedoria, né? Alguém correu e molhou uma esponja em vinho comum, pôs na ponta de um bastão, deu para Jesus beber e disse: espere, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então eles estavam usando Elias aqui, no caso, também para zombar de Jesus, que Elias não iria vir socorrer Jesus. Esse vinho aqui não é aquele vinho com mirra que eles molharam a boca, queriam molhar a boca de Jesus e Jesus havia recusado. Agora era o que eles chamavam de um vinho simples,
barato que ficava no meio ali dos soldados e que eles bebiam. Aí Jesus deu um grito forte e morreu. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. Esse seria para nós o versículo deste capítulo. Versículo 38. Jesus, então, entrega o seu espírito e diz... Jesus diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Não está relatado neste evangelho. Mas o que nós vamos meditar agora é esse versículo. A cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. Veja bem, quando Deus instituiu para Moisés o tabernáculo, tudo de acordo com a descrição que Deus deu para Moisés, existia o lugar chamado Santo dos Santos, que era o lugar onde ficava a Arca da Aliança, que simbolizava ali a presença de Deus, a glória de Deus ali naquele lugar. E havia uma cortina grossa, longa, e só poderia entrar ali o sumo sacerdote para fazer expiação dos pecados do povo. Povo esse que ficava lá de fora do tabernáculo. Só entrava ali naquele santo lugar, santíssimo lugar, só entrava sacerdotes, levitas e o sumo sacerdote no santíssimo lugar. E o véu estava ligado. Não era um lugar, era um véu, uma cortina interligada. Agora nós vemos essa expressão. O véu do templo foi rasgado, mas não de qualquer maneira. Ele foi rasgado de cima, que significa de Deus para com os homens, e não de baixo para cima, a religiosidade, os homens com a sua sabedoria, com a sua inteligência, com o seu sacrifício, nada disso. O véu do templo agora é rasgado de cima, de Deus para com os homens. Em Hebreus, no capítulo 10, versículo 19, diz assim: Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo, por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Então nós temos agora o véu do templo rasgado para nós. Quem somos esses nós? De Jesus Cristo para frente, o véu do templo foi rasgado. Se cumpre completamente com a ressurreição de Cristo, com a vinda do Espírito Santo e o Espírito Santo vindo para habitar na vida do ser humano. O que antes não acontecia. Antes de Jesus, o Espírito Santo não habitava. Ele não fazia morada. Olha como foi grande a obra de Jesus ali na cruz pela humanidade. Por aquele que o receber, por aquele que o invocar,
por aquele que confessar o seu nome, se arrepender dos seus pecados, porque nós nos aproximamos de Deus com liberdade, mas com o coração limpo, lavado pelo sangue de Jesus, purificado, uma nova criatura, um novo nascimento. Então Jesus conquista isso para nós, essa nova aliança, esse novo testamento, onde o véu foi rasgado por Deus, de cima a baixo. Deus querendo restaurar o que Adão e Eva tinham de comunhão com Deus antes do pecado. Agora nós temos essa liberdade, não deixamos de ter a natureza pecaminosa. Precisamos vigiar, precisamos estar atento para não cair em tentação, mas Deus abriu agora a possibilidade de nos chegarmos a Ele com ousadia, com liberdade, mas também com muito temor, mas também com o coração limpo, coisa que nós temos hoje e que os nossos antepassados não tiveram. Alguns gostam de dizer, nossa, gostaria de ter vivido na época de Moisés e ver o mar abrir, e ver as pragas caindo sobre o Egito, e ver tantas outras coisas que são citadas no Antigo Testamento. Mas o Espírito Santo não habitava em nenhum desses homens. O Senhor vinha, dava o recado, falava, mas não habitava. Só veio habitar no homem o novo tabernáculo transformado, não feito por mãos humanas, com paredes, mas habita em nós através do sacrifício de Jesus na cruz, que o véu foi rasgado. E o oficial romano, vendo todos esses acontecimentos, diz: de fato, este era o Filho de Deus. Não sei se ele presenciou algum milagre de Jesus, se foi o fato da escuridão, dos outros relatos que nós temos, do terremoto, nos outros evangelhos, mas este oficial romano, ele admite, ele proclama, realmente este era Filho de Deus. Havia ali também algumas mulheres que acompanhavam de longe, segundo o Evangelho de Marcos. Depois nós temos o sepultamento de Jesus. Aparece um homem. Já era quase noite quando chegou José, era da cidade de Arimateia, chamado José de Arimateia. Ele era um homem importante, quer dizer rico, e fazia parte do conselho superior. José também esperava a vinda do reino de Deus, era um homem temente a Deus. Deve ter seguido Jesus, deve ter presenciado os milagres. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. Por isso José tomou coragem, foi falar com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado. Por quê? Jesus morreu muito rápido ali naquela cruz. E isso não era costume. Por isso Pilatos ficou admirado. Eles ficavam expostos na cruz 2 dias, até 3 dias. Jesus foi colocado na cruz 9 horas da manhã e 3 horas da tarde já estava morto. Pilatos ficou admirado. São tantos acontecimentos que eles ficaram admirados. Pena que só se admiravam, como nós vemos muitos hoje, que se admiram com isso, que se admiram com o louvor lindo, com as palavras que são pregadas, mas ficam somente admirando, ao invés de temer e entregar as suas vidas para o Senhor Jesus. Então Pilatos entrega o corpo de Jesus para José de Arimateia, que compra um tecido de linho puro, que abre uma sepultura numa rocha nova, que nunca houve ninguém sepultado ali. Porque ele foi sepultado com diferencial.
Deus não permitiu que ele fosse sepultado como a maioria dos bandidos eram, jogados muitas vezes em covas múltiplas, nas mesmas covas, de qualquer maneira, pois Jesus não foi sepultado assim. E muitas outras razões, quando nós vamos entender a ressurreição, o lugar novo ali onde Jesus estava, nobre, para que quando ele ressuscitasse, todos saberiam. Nós vamos saber que soldados foram colocados à porta da sepultura. Uma grande pedra foi colocada à porta da sepultura. Era para não deixar dúvida nenhuma. Mas esse José de Arimateia teve o privilégio de essa atitude tão nobre, de ser lembrado hoje entre nós, como alguém que teve todo esse cuidado de tirar Jesus da cruz, de embrulhar Jesus em vestes de linho puro, de abrir uma sepultura numa rocha, de colocar uma pedra, porque tudo isso ainda vai fazer parte da ressurreição e da história de Jesus. E nós ficamos aqui neste capítulo difícil de meditar nele, né? Porque são momentos tão difíceis, tão doloridos que o nosso Jesus passou. Mas a palavra para nós é essa. Valeu a pena? Valeu a pena para você que está me ouvindo? Valeu a pena? Jesus está vendo em você o seu penoso trabalho? Fica essa palavra para nossa